estas sessões começam a ser das últimas da programação de conferências em regime aberto, pensadas no âmbito do doutoramento, mas abertas naturalmente a toda a comunidade académica, à Escola de Artes e não só, e até à comunidade de Évora em geral. Hoje temos o prazer de ter connosco o arquiteto Ricardo Carvalho, obrigado por ter vindo, que vai dar uma aula com um título já bastante espicaçante e que levanta a curiosidade, Ruínas Invertidas. Só deixar aqui duas notas biográficas do percurso profissional do arquiteto Ricardo Carvalho. É formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. Na sua formação teve uma experiência, como provavelmente pessoas também daqui, do registro de intercâmbio Erasmus, em Milão, no Politécnico de Milão, e doutorado pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, com uma tese em torno das teorias da cidade de Jardim e da sua declinação em Portugal. Foi um trabalho que fez também com a professora Ana Dostrão. Atualmente é o diretor da Universidade Autónoma de Lisboa, da Faculdade de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa, onde, que imagino que conheçam, e provavelmente até alguns de vocês aqui já tiveram a possibilidade de fazer intercâmbios, exercícios do quinto ano, coisas talvez de há 5 anos, por isso, sim, acho que sim, alguns de vocês terão feito. A Universidade Autónoma tem um trabalho interessantíssimo de divulgação da arquitetura portuguesa no seu melhor, com uma qualidade particular na internacionalização europeia e intercontinental, eu diria. É uma nossa concorrente direta, mas é uma boa concorrente. Ensinou já em Cottbus e Navarra como professor convidado. E mais do que eu estar aqui a fazer a apresentação, podia estar, por exemplo, o José Adrião ou o João Rodeio, com quem já trabalhou na Ordem dos Arquitetos, nomeadamente com o José Adrião como co-editor do Jornal dos Arquitetos, na edição anterior, a esta atual, ou com o João Rodeio, enquanto no reinado do Rodeio. Para além da sua atividade robusta, muito séria e muito interessante e já reconhecida no âmbito académico, tem ateliê com a arquiteta Joana Viena, e um ateliê com uma produção muito interessante, muito relevante e também, imagino, conhecida de vocês. Uma das peças mais referidas é a obra do Mude, em Lisboa. Recentemente foram indicados para o prémio Mies van der Rohe, na última edição, e, portanto, estavam na shortlist. E, portanto, não deixa de ser interessante, e já aqui temos tido a ocasião de ter convidados com esse perfil misto, que conseguem aliar uma qualidade e um interesse do âmbito estritamente académico com aquele profissional. Participa também regularmente em curadorias relacionadas com exposições de arquitetura, e de resto esteve presente como curador na 13ª Bienal de Veneza, que foi a edição anterior a esta que fechou agora em dezembro. Ricardo, obrigado por teres vindo, espero que seja proveitoso e que no fim, sobretudo, é provável que vocês façam questões e que possa ser aqui um espaço de debate que abrimos nesta tarde de sexta. Obrigado de novo. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer a vossa presença. É sempre ótimo ver que há pessoas que utilizam o seu tempo para partilhar estas ideias sobre arquitetura. Queria agradecer ao professor João Soares o convite. Conseguem ouvir-me? Sim? E queria dizer-vos que falta aqui o título da conferência, porque na verdade o que está aqui escrito é o subtítulo. A conferência chama-se Ruínas Invertidas, eu já vou explicar porquê. E o subtítulo seria Fazer um museu numa ruína moderna, provavelmente está escrito em branco e não aparece nesta projeção. A conferência que eu vos trago hoje toca muito diretamente aquilo que as escolas de arquitetura andam a fazer e a pensar, porque eu sou um defensor que fazer projeto é fazer investigação. Eu não acredito que
a prática do projeto esteja excluída de um filão de investigação, e esta conferência vai ser exatamente sobre uma tentativa, espero que conseguida, de demonstração de uma hipótese de projeto que resultou numa obra e que implicou uma investigação disciplinar e que implicou também, através dessa investigação, um conjunto de decisões que se viriam depois a tornar posições disciplinares e, por fim, essas posições foram comunicadas a uma obra e transformadas numa determinada realidade que eu também vos vou mostrar. Portanto, ainda que eu acredite na produção científica em todas as áreas, nas ciências sociais, nas práticas artísticas ou outras quaisquer, a hipótese de investigação que eu defendo para os arquitetos é exatamente uma investigação que esteja relacionada com uma reflexão sobre uma pergunta ou um problema. Ruínas invertidas. Ruínas invertidas porque no mundo em que nós vivemos, e sobretudo aqui na Europa e sobretudo em Portugal, é praticamente inevitável relacionar-nos com o passado. Vivemos num território, diria eu, amplamente construído. Vivemos num território que, melhor ou pior, conseguiu garantir os princípios básicos de uma vida em sociedade. Portanto, o grosso das coisas que urgia construir foram construídas e, portanto, isso conduziu-nos a uma necessidade de olhar para aquilo que já está construído e daí, a partir dessa necessidade, ter que optar. Ou substituir, ou reutilizar, ou, como numa terceira via, tentar fazer coincidir as duas coisas. E isso tem a ver com um trabalho sobre uma ideia de tempo que a cultura europeia nunca deixou de fazer ao longo da sua história. Não é especialmente novo. O que é novo na cultura contemporânea é que a arquitetura moderna foi produzida para não durar para sempre. Essa é a grande diferença relativamente ao passado, porque os edifícios significantes do passado, para utilizar um termo do Aldo Rossi, os tais elementos primários, eram pensados para sempre. E o movimento moderno e a arquitetura moderna em geral trouxe ou trabalhou com estratégias de produção de determinados artefactos físicos que nunca apostaram nessa ideia de perenidade. E, portanto, nós confrontamos-nos hoje com um paradoxo, que é, temos muitas realidades construídas, muitos artefactos, edifícios, lugares, sítios e por aí fora, com tempos distintos, com qualidades construtivas e matéricas distintas, e muitas vezes queremos reutilizar alguns desses edifícios que foram pensados com enorme fragilidade tecnológica, e isso coloca-nos face a problemas, enfim, grandes, desafiadores. E, portanto, as ruínas invertidas é uma ideia que não é minha, é uma ideia do artista americano Robert Smithson. O Robert Smithson foi um dos artistas de primeira linha no panorama norte-americano nos anos 60 e nos anos 70 do século XX. Ele é conhecido, sobretudo, naquilo que convencionalmente se designou por land art, sendo que eu acho que o seu trabalho extravasa muito esse intervalo. E o Robert Smithson realizou uma investigação na sua curta vida. Ele morreu relativamente jovem num acidente de avião, mas nos 10 anos ou 12 anos que teve, enfim, como artista da prática, fez uma investigação muito interessante sobre os vários tipos de relação com o tempo, os vários tipos de relação da arquitetura com o tempo, e identificou várias paisagens. Eu não vou aqui descrever-vos em pormenor o que é que este artista trouxe, mas ele trouxe-nos uma ideia muito interessante, que o território contemporâneo é simultaneamente muitas coisas. É monumental, é entrópico, é simultaneamente sistémico e não sistémico, e, portanto, a sua arte procurava trabalhar com estes elementos, daí que muitos dos seus trabalhos fossem exatamente trabalhos que aparentemente estavam contra o território. Por exemplo, largar um caminhão de asfalto numa colina é uma das suas intervenções ou performances mais conhecidas. Ou outra ainda, que vocês provavelmente também conhecerão, a Spiral Getty, foi um elemento construído com uma forma arcaica, uma espiral, que nos remetia um pouco para as culturas
pré-colombianas, construída num lago, no meio de um deserto, sabendo que o próprio processo entrópico do tempo e da natureza iriam alterar a obra e, portanto, intervir sobre ela e, portanto, alterar a sua percepção. E daí as ruínas invertidas. O Robert Smithson dizia que tudo o que nós produzimos, todos os artefactos que nós, humanos, produzimos, são potencialmente ruínas invertidas. Ou seja, estamos todos a construir alguma coisa que um dia vai ser uma ruína. E, portanto, estamos a tentar inverter esse sentido do tempo e muito poucas coisas vão ficar e algumas dessas coisas que vão ficar são aquelas que as comunidades reconhecem como bem coletivo. E, portanto, pareceu-me interessante trazer-vos aqui uma conferência sobre uma provocação a partir de um projeto de arquitetura que foi trabalhar com uma ruína invertida. Bom, fazer um projeto, como eu vos disse há pouco, na posição que eu defendo, é sempre fazer um trabalho de investigação. Quando o projeto para o Museu do Design e da Moda de Lisboa chegou ao ateliê, foi muito claro que nós teríamos que estudar, porque o programa que nos foi entregue era um programa extenso de 200 ou 300 páginas, com uma descrição exaustiva da coleção e com uma ideia de espaço arquitetónico que consistia numa divisão por cubos ou por paralelepípedos brancos, uma divisão espacial dessa mesma coleção. Basicamente uma divisão cronológica por famílias das vanguardas históricas. E nós sentimos algum desconforto com essa divisão do programa. Estava muitíssimo bem elaborado do ponto de vista da história da arte, mas era inquietante do ponto de vista da arquitetura porque implicava uma ideia de museu muito desfasada daquilo que é a cultura contemporânea, muito desfasada de uma inquietação que muitos artistas e curadores de arte e alguns arquitetos demonstraram nos últimos anos, nas últimas décadas, e, portanto, foi necessário que a Joana Vilhena e eu e a nossa equipa da altura nos desdobrássemos em vários filões de investigação com uma ideia em comum, que era procurarmos uma forma, no tempo disponível, como era muito, procurar uma forma de sustentar uma outra ideia de projeto que não aquela que vulgarmente se chama de white cube, ou de cubo branco, ou seja, um espaço sem tempo, um espaço supostamente neutral, um espaço onde não há acidentes e onde se mostra uma obra de arte numa ideia de sacralização da mesma, mas também sem qualquer interferência. Isso causava-nos desconforto, como eu já vos disse, e, portanto, tentámos fazer o caminho contrário e fomos fazer o caminho que foi o caminho de uma prática artística contemporânea que procurou outros desígnios para mostrar e pensar sobre a arte. A primeira imagem que vos trago é uma imagem de uma exposição vital para compreender a arte contemporânea. Ela foi pensada para a Suíça, para a Kunsthalle Bern, e foi comissariada pelo Harald Zeman, que era, nos anos 60 e nos anos 70, um dos principais curadores, porque todas as exposições que conseguia fazer procuravam questionar exatamente o status quo do que era a prática de mostrar arte. Esta exposição chamou-se Live in Your Head, When Attitude Becomes Form, e já o título nos dá uma pista sobre o que é que está em causa. A ideia de a atitude, ou o gesto, ou a posição ser a forma, já nos mostra que é o processo que determina o resultado e não uma ideia de espaço, enfim, formal, propriamente dita. Esta imagem é apenas uma das salas da exposição e aquilo que nos mostra e que me interessa muito é que num espaço clássico, ou melhor, neoclássico, imagino que este edifício será do final do século XIX ou do princípio do século XX, vemos um conjunto de obras de arte que invadem, sem hierarquia, as paredes, o chão, o pavimento e o teto. Por acaso, nesta imagem não se vê o teto, mas também há outras imagens onde o teto também é invadido. E essa dimensão de provocação entre aquilo que se mostra e o espaço que recebe foi fundamental para nós começarmos a trabalhar. Se vocês virem,
esta imagem com uma atenção redobrada, percebem também que não há mediador entre obra de arte e o espaço. A ideia de plinto, ou de suporte, ou de mesa, ou de caixa que protege as obras também não existe. Portanto, a relação com a arquitetura é direta. É quase como nós termos os pés assentos no chão e podemos caminhar. As obras parecem quase pulverizadas por este espaço. Além disso, isto não é uma conferência sobre arte contemporânea, também podemos falar sobre a natureza de cada uma das obras. As próprias obras estão a falar de coisas que também eram novas, de alguma forma, ou seja, estão a trabalhar com materiais sacralizados, feltro, no caso do Joseph Beuys, tubos cromados, no caso do Mário Merz, luzes neon, no caso do Richard Serra, que fez uma peça site-specific para esta peça, e por aí fora, não vou enumerar todos. As próprias obras de arte estavam a convocar materiais atípicos para a escultura. E o Harold Zeman, quando escreve sobre a exposição, o Live in Your Head, When Attitude Becomes Form, diz-nos assim: The obvious opposition to form, the high degree of personal and emotional engagement, the pronouncement that certain objects are art, although they have not previously been defined as such, the shift of interest away from the result towards the artistic process, the use of mundane objects, the interaction of work and material. Bom, isto foi o início do nosso trabalho de arquitetura, na verdade. Aquilo que nos interessava quando começámos a fazer o projeto, ainda sem sabermos muito bem para onde nos dirigirmos, foi exatamente isto que o Harold Zeman nos diz aqui, que é interessava-nos muito intensificar a ideia de processo, já vamos ver como. Interessava-nos muito trabalhar com uma ideia de mundano, até porque o Museu do Design e da Moda não mostra arte, mostra artefactos, que não são arte, que são cadeiras, mesas, vestidos, roupas, por aí fora, joias, enfim, utensílios. E interessava-nos muito esta ideia do Harold Zeman, que é a interação entre trabalho e materialidade. Simultaneamente, começámos a ver algumas imagens, porque não era possível visitar os sítios, de ateliês de artistas. Eu fiz uma espécie de coleção privada de ateliês de artistas que obviamente me interessavam muito. Isto é uma imagem do ateliê que o artista Richard Serra tinha no final dos anos 60 em Nova Iorque. E o que me interessa muito neste espaço é que já é praticamente impossível distinguir entre o que são as obras daquilo que é a matéria que vai ser transformada em obra de arte, porque nesta imagem vêem-se obras acabadas e materiais que o Richard Serra recolhe para as produzir, e a absoluta conexão com a arquitetura. Eu imagino que isto tenha sido um espaço, enfim, de trabalho, um espaço industrial, e de repente arquitetura ou construção, obras de arte e material por produzir ou por transformar estão a falar da mesma coisa. Há um único interesse, a tal ideia do Harold Zeman em que dizia que work e material podem ir na mesma direção. É o que se passa exatamente nesta fotografia do ateliê do Richard Serra. Outra coisa que acabou por vir para a discussão foi a ideia de que as paredes tinham que receber as obras de arte. E no caso do Museu do Design isso era muito complicado, porque as paredes estavam forradas de belíssimas janelas com uma incrível relação com a rua, e portanto este trabalho dos artistas nos seus ateliês, que é muito mais informal, muito mais flexível, demonstra como, de facto, muitas vezes as obras de arte, quando vão para os museus, ganham um sentido protocolar que possuem na sua origem. Esta imagem do ateliê do artista norte-americano, do pintor norte-americano Mark Rothko, mostra estas peças em que ele colocava as telas, provavelmente porque há à procura da melhor luz ao longo do dia, imagino que fosse isso, mas o que é realmente interessante e que pode deixar lastro nesta possibilidade é a ideia de que nada é fixo, ou seja, estas telas podem mudar de lugar consoante a vontade do artista ou do curador, e portanto essa ideia de absoluta
transformabilidade da relação entre obra e espaço viria também a ser importante para nós. Esta imagem é a mais recente, é uma imagem do ateliê do artista islandês Ólafur Eliasson, é uma imagem do seu ateliê em Berlim. É um ateliê enorme, é uma antiga fábrica de cerveja, e o que é muito interessante nesta imagem é que o ateliê ganha uma ambiguidade no seu sentido produtivo, já não se percebe muito bem o que é, já não se percebe muito bem o que é que se produz aqui dentro, por um motivo, porque se produzem muitas coisas. O ateliê do Ólafur Eliasson produz livros, produz exposições, produz workshops, produz conferências e por aí fora, e também obviamente é o espaço onde ele produz os seus próprios trabalhos. E a imagem que vocês estão a ver é uma imagem refletida num espelho, portanto a fotografia foi feita a olhar para um espelho que por sua vez está a mostrar uma reunião de trabalho. Esta ideia de oficina, de aquilo que convencionalmente chamamos de workshop, para utilizar a palavra inglesa, é também muito contaminante e é impossível hoje pensarmos que um ateliê de um artista é o sítio onde o artista está, enfim, a pintar ou a esculpir, porque isso corre o risco de parecer completamente anacrónico. Muitas vezes os ateliês hoje são sítios de produção, sítios onde há pessoas que só mandam e-mails e recebem e-mails e pessoas que tentam encontrar espaços para as obras exporem e, portanto, tem um sentido de espaço de trabalho que é também muito inspirador e, neste caso em particular, é duplamente inspirador porque tudo se mistura. Esta imagem é também em Berlim, é uma imagem de um ateliê de uma dupla de artistas dinamarqueses, conhecidos por Elmgreen e Dragset, e neste caso específico consistiu na transformação de uma antiga central de bombeamento de água num ateliê. É bastante grande também, como podem ver, e neste caso o que é muito interessante e muito bonito é que o espaço de trabalho é uma mesa onde os dois conversam, onde tudo se produz, imaginamos nós, e depois com uma série de assistentes que acredito que terão, cá em baixo as coisas vão sendo produzidas e depois despachadas para o mundo inteiro, porque muitas vezes estes artistas operam a partir de uma cidade, mas operam para o mundo e não para um contexto regional. E portanto é outra possibilidade, esta ideia de espaço mental numa mesa e depois o espaço produtivo neste outro espaço, enfim, de grande amplitude. E uma vez fixado o caminho da informalidade, da experimentação, também da radicalidade, que é uma coisa que nos interessa muito, eu já vou explicar melhor o que é que quero dizer com radicalidade, importava depois perceber que museus foram feitos recentemente que nos interessassem intelectualmente e que nos interessassem também emocionalmente, no sentido em que pudéssemos aderir a eles no ponto de vista emocional e que nos comovessem. Há um impressionante que também é processo, que se chama hoje PS1 MoMA, mas que começou como Instituto para a Arte e Recursos Urbanos, Institute for Art and Urban Resources. Foi uma associação de curadores, artistas e arquitetos que nasceu nos anos 70 em Nova York, coordenados por uma senhora que ainda está viva, Alana Heiss, que pela primeira vez, isto hoje pode-vos parecer uma coisa completamente banal e corrente, mas nos anos 70 não era, pela primeira vez se reuniram e tentaram chamar a atenção das autoridades de Câmara Municipal de Nova York, ou de New Jersey, ou de Queens, o que fosse, tentaram chamar a atenção para o facto de muitos edifícios terem um potencial de vida, a tal ruína invertida, terem um potencial de vida muito para além daquilo que era a força capitalista da busca pelo novo, da demolição e fazer de novo, demolição e fazer de novo, demolição e fazer de novo. Aquilo que o Marx chamou de tudo o que é sólido se dissolve no ar. E isso na América, como sabem, ganhou contornos absolutamente monumentais. A ideia de permanência é uma ideia que não pertence à cultura capitalista norte-americana. E, portanto, este grupo teve a clarividência de perceber que nem tudo deveria desaparecer nesta voragem e
começou a desenhar exposições para edifícios específicos. Essas exposições foram feitas não com obras que existiam e que foram colocadas nos sítios. Era muito mais ambicioso do que isso. Os artistas eram chamados a pensar sobre os edifícios. Portanto, as obras não existiam, as obras nasciam depois do confronto com a arquitetura. E foi assim que nasceu o PS1. Esta é a primeira exposição, ainda o edifício não tinha sido intervencionado pela dupla de arquitetos que pela primeira vez fez a primeira apropriação da antiga escola primária a museu. Chama-se PS1 porque se chamava Public School No. 1, em Queens, em Nova York. E este é o póster da primeira exposição, que se chamava Rooms, espaços, onde cada artista tinha um espaço para transformar. Bom, entre eles estão alguns dos protagonistas da arte contemporânea, o Bruce Nauman, o Richard Serra, para nomear dois dos mais conhecidos, mas muitos outros. O Cristo também fez uma peça para esta exposição. Portanto, aquilo que estava em causa com o Institute for Art and Urban Resources era, no fundo, olhar para os resíduos do mundo industrial e perceber o seu potencial de transformação. E isto acontece sempre a partir de uma ideia de minoria, de uma posição de absoluta radicalidade, que depois emana para uma ideia de maioria, ou se quiserem mainstream, e foi exatamente isso que aconteceu desde os anos 70 até hoje. Isto partiu de um pequeno grupo e de uma cidade específica, Nova York. Claro que no outro dia, noutra conferência, podemos ver como é que isto aconteceu na Europa, também a partir do mundo da arte contemporânea, e esta clarividência vai contaminando outras pessoas, outros artistas, outros arquitetos, e vai criando uma posição e vai criando uma maneira de ver o mundo. Mas não deixa de ser interessante que tenha começado especificamente nesta cultura. Isto é uma imagem do edifício ainda antes de ser transformado, como eu vos dizia. Lembro-vos que Queens, nos anos 70, era o bairro onde ninguém que vivia em Manhattan ia. Portanto, o mundo da arte contemporânea que ia às inaugurações das galerias no Soho ou nos museus em Midtown, provavelmente conhecia muito bem Paris, mas nunca tinha posto os pés em Queens. E, portanto, o que se passava com este edifício é que a Helena Weiss e os seus associados propunham aos artistas trabalhar com as comunidades afro-americanas e italo-americanas que viviam neste bairro, e, portanto, também aí este projeto teve uma radicalidade enorme, no sentido em que estes artistas produziram muitas vezes obras de site-specific que refletiam a vida de uma determinada comunidade numa determinada época e contexto socioeconómico. Como sabem, os anos 70 foram anos muito duros em Nova York, foram anos de grandes mudanças e, portanto, tudo isto não é por acaso que aconteceu assim. Esta é uma imagem de uma peça de Patrick Ireland que se chama Rope Drawing, e foi uma das primeiras peças produzidas para o PS1, e como veem, aquilo que permanece é a própria arquitetura em estado de ruína invertida. A peça de arte quase que existe para trazer de volta este espaço à vida. Outro dos artistas que eu há pouco não mencionei de propósito, mas que fez parte deste grupo, foi Gordon Matta Clark, que era formado em arquitetura, e que também fez uma instalação nesta primeira exposição. E, portanto, o próprio Gordon Matta Clark era um artista que estava a refletir sobre estes resíduos do mundo capitalista. Ele, por estes anos, andava a comprar, como está aqui escrito, por $25, parcelas de terreno com casas suburbanas para as poder serrar e transformar, de modo a chamar a atenção para o absurdo que era esta absoluta continuidade de consumo de recursos e continuar a construir o sprawl, ou a cidade difusa, infinitamente. E estas primeiras obras do Gordon Matta Clark são o primeiro alerta a dizer que, atenção, esta matéria escultórica que eu utilizo é uma matéria escultórica que não faz sentido continuar a existir, porque isto é uma maneira de estar no mundo que não faz sentido.
Bom, ele não teve muito mais tempo, o Gordon Matta Clark morreu muito jovem, mas vocês todos seguramente conhecem algumas das suas obras iconográficas, como serrar uma casa suburbana a meio, quebrá-la, deixar que a luz penetre no seu interior, mas atenção, a beleza da peça não pode ocultar o seu significado social. O Gordon Matta Clark foi procurar bairros problemáticos para a sua matéria escultórica. Não por acaso. Ainda outra peça do PS1, do Cristo, ainda sem a sua parceira artística e da vida privada. Ele depois viria a associar-se a esta senhora até ao fim, mas nesta altura ainda era um artista a solo, e a peça do Cristo é também sobre arquitetura e é basicamente embrulhar parte desta ruína invertida com lençóis brancos e reinventar por completo o som das pessoas a percorrer o espaço, a temperatura e, claro, sublinhar o valor escultórico de alguns dos seus elementos, como os aquecedores e coisas assim. E a última imagem do PS1, o que é muito interessante é que o edifício da escola não deixou de ser o edifício da escola, ou seja, ele hoje é um dos principais museus da cidade de Nova Iorque, até porque o MoMA o assimilou há poucos anos, portanto hoje chama-se PS1 MoMA, mas o edifício da escola ainda lá está e o seu potencial de transformação permaneceu. É isso que me parece muito interessante, é o edifício continuar a existir com o seu DNA intacto. Outra referência importante também do mundo da arte foi o trabalho do artista norte-americano, o escultor Donald Judd, para Marfa. Nos anos 70, o Donald Judd começa a comprar, com a ajuda da Fundação Dia, um conjunto de edifícios militares para serem transformados. O que é muito interessante nesta situação específica é que vocês eventualmente poderão pensar que isto é uma instalação artística em que estão um conjunto de obras de escultura instaladas num espaço arquitetónico, mas não é. O Donald Judd desenhou também a estrutura de betão que vemos nesta imagem, ou seja, ele preparou a arquitetura para receber a escultura. É um processo longo, eu não tenho tempo hoje de entrar em detalhe nele, embora o fizesse com todo o gosto, porque o Donald Judd foi sempre uma referência que nunca me abandonou, desde o primeiro dia que vi o trabalho dele. E o que me interessa muito nesta imagem é que o Donald Judd produziu a sua própria ruína. Isso é muitas vezes um mal-entendido sobre as obras de Marfa. Pensa-se que são meras adaptações de edifícios pré-existentes a uma visão artística, mas não é assim, é um pouco mais complexo. Outra posição muito interessante é aquela sobre a luz. O Donald Judd recusava, neste conjunto de peças, a luz artificial. Portanto, a luz do sol, com o seu arco nascente poente, é a luz que ilumina estes espaços, e isso é vital para se perceberem estas esculturas. A ideia da sombra, da variação, da permanente variação da luz sobre as peças, como veem, têm brilhos derivados do material em que são feitas, e, portanto, esta posição sobre arquitetura, luz e arte foi vital para nós. Isto é o ateliê de arquitetura do artista Donald Judd, e nesta imagem, enfim, temos aqui um outro ambiente. O ambiente anterior era obviamente um ambiente de, como dizer, perenidade. Este aqui é um ambiente de transformabilidade. Portanto, nesta imagem o que me interessa muito é a ideia de o Donald Judd deixar o edifício ferido, com as suas marcas de tempo, e adicionar alguns elementos que alguns são da sua autoria, outros são da sua coleção pessoal. Por exemplo, vemos ali dois caixilhos de janelas encostados. São caixilhos que o Donald Judd comprou depois de uma casa do Frank Lloyd Wright ter sido demolida. Ele conseguiu comprar duas janelas, estão ali encostadas a uma parede. O mobiliário foi desenhado por si, portanto a mesa de aço preta e as cadeiras. E, enfim, há uma série de elementos que foram depois colocados neste espaço. Mas esta ideia de preparação
de um espaço arruinado e da sua reinvenção a partir do tempo é também muito interessante. O Donald Judd dizia-nos assim, não vou ler em inglês, porque vocês podem ler, dizia-nos que tudo o que ele produzia era pensado para ser uma alternativa a uma ideia de museu. Na verdade, todo o projeto de Marfa foi pensado como alternativa à ideia do museu canónico, seja ele o MoMA, ou seja ele a Tate. A ideia que estava por trás do projeto artístico do Donald Judd era uma ideia de aproximação da arte e da vida. Não há distinção. Não há espaços da arte e depois espaços da vida. As duas coisas sobrepõem-se e coincidem e contaminam-se. Última referência vai para um projeto, enfim, bem conhecido, construído em Paris na última década. Chama-se Palais Tokyo. É um centro de arte de criação contemporânea. Na verdade, é um edifício dos anos 30 do século XX, um edifício monumental, com um desenho simétrico. O Palais Tokyo instala-se numa das duas alas. E o que é muito interessante no projeto da dupla, Lacaton e Vassal, é precisamente uma ideia de absoluta informalidade do museu, onde todos os espaços podem ser contaminados com arte. Eu trouxe-vos apenas uma imagem da cafetaria. É uma imagem antiga porque esta instalação artística no pavimento estava lá quando o museu abriu e mostra-nos bem esta aproximação entre arte e vida, ou seja, a cafetaria não deixa de ser um espaço de exposição ou de criação contemporânea, conforme preferirem, e é exatamente igual ao restaurante que está colocado no meio das obras de arte, com uma rede de galinheiro que o delimita, ou a bilheteira, que é uma relote que está posicionada próximo da entrada. Esta dupla de arquitetos, quando se refere a este projeto, habitualmente refere a praça de Jean El-Fna, em Marrakech, que é uma praça que ao longo de 24 horas se vai transformando, ou seja, durante a manhã nada acontece, à meia da tarde os comerciantes, os animadores, os cantores, os atores vão chegando e depois durante a noite há uma vida intensa e novamente durante a manhã tudo desaparece. Portanto, esta ideia de transformabilidade eu acho que de facto existe no Palais Tokyo e foi também importante para nós podermos pensar a pergunta que nos foi feita. Bom, e a pergunta que nos foi feita com grande precisão, ou seja, era muito claro aquilo que se pretendia, mas ao mesmo tempo em colisão com a realidade do sítio onde se pretendia construir. O museu instala-se num edifício quarteirão, é o único na Baixa Pombalina onde isso acontece. Portanto, é um edifício com 4 frentes de rua. É um edifício que não é do século XVIII, foi um edifício que foi transformado ao longo dos séculos e, em meados do século XX, sofreu uma demolição praticamente integral e o arquiteto Cristino da Silva desenhou aquilo que viria a ser o Banco Nacional Ultramarino. Era um banco muito rico, muito poderoso, porque recebia o dinheiro de todas as colónias portuguesas. Creio que há uma delas que não tinha relações com o banco, mas todas as outras tinham. Portanto, o edifício foi construído sem grandes constrangimentos económicos, os materiais eram absolutamente extraordinários e o Cristino da Silva procurou dar ao banco, enfim, um lado solene que ele, enfim, imagino que teria que ter, digo eu, porque estamos em pleno Estado Novo, e ao mesmo tempo procurou dar também uma ligação deste lado solene à cultura europeia moderna, não a moderna radical, o movimento moderno, mas uma outra cultura moderna, aquela que podemos associar ao Otto Wagner, em Viena, por exemplo. E, portanto, o edifício foi um edifício emblemático, em plena Rua Augusta, e vou-vos mostrar um conjunto de imagens de época para terem um pouco a ideia de que é que estamos a falar. Portanto, um edifício quarteirão com
5 pisos acima do solo e 2 abaixo do solo, com perspectivas de monumentalidade sobre um desenho supostamente pombalino, mas obviamente interrompido por este tipo de situações, com uma ideia de composição arquitetónica, ou seja, eixo de simetria, relações horizontais e verticais clássicas, pode-se dizer assim, ótimas proporções de espaço e recurso a ótimos materiais, como eu vos disse há pouco, e também algumas instalações artísticas. O espaço mais surpreendente era, claro, o espaço de atendimento aos clientes do banco, porque isso se passava numa única sala, onde os clientes estavam do lado de fora e os trabalhadores do lado de dentro, mas tudo isto desenhado com uma ideia de fluidez espacial absolutamente incrível e com um desenho de luz artificial também bastante bonito, de acordo com as imagens. São as salas de reuniões da administração do banco, que não sobreviveram. O acesso aos cofres, que sobreviveu. Os cofres. E em 2004, quando o arquiteto João Rodeira, presidente do IPAR, surgiu num dia um problema que foi a tutela percebeu que o edifício do BNU estava a ser demolido de cima para baixo. Portanto, o processo de demolição do edifício começou no último piso e foi descendo com, enfim, todos os materiais que vocês possam imaginar a serem dizimados, e o IPAR tentou parar as obras e conseguiu, mas quando isso aconteceu, o edifício estava praticamente destruído. O que aconteceu foi muito simples. A Caixa Geral de Depósitos comprou o edifício e encomendou um projeto a um ateliê de arquitetura que ia transformar o BNU num banco com outra repartição qualquer da Caixa Geral de Depósitos. Penso que terão em mente de que é que estamos a falar, sem nenhuma ligação à realidade concreta deste edifício. E, portanto, durante anos o edifício ficou nesta condição de resíduo em espera, e 10 anos, mais de 10 anos depois, a Câmara Municipal de Lisboa tomou a iniciativa de, depois de muitas hesitações em relação a outros sítios, de instalar neste edifício o Museu do Design e da Moda, o MUD. E, portanto, agora a pergunta era o que fazer com o edifício e como fazer. A questão que se colocou também foi o orçamento disponível. Para se concretizar esta primeira fase do museu, estavam disponíveis menos de 1,5 milhão de euros, o que não é muito, e, portanto, qualquer estratégia de intervenção no edifício não poderia ser uma estratégia de perenidade, ou de, se quiserem, de restauro, ou de, enfim, de adaptação com as estratégias que habitualmente conhecemos neste tipo de edifícios. E, portanto, quando o projeto começou a ser construído no ateliê, depois de todo o filão que eu vos mostrei, que nos interessou, foi necessário tomar uma posição disciplinar sobre o que fazer com o programa e o que fazer com o edifício. Fizemos uma maquete bastante grande que, uma vez pronta, não se revelou um processo de trabalho profícuo, porque a estratégia para o MUD tinha que ser diferente, tinha que ser contrária àquilo que era o programa que nos foi fornecido, e por isso abandonámos a maquete, que ainda lá está no ateliê, e começámos a desenhar com outros recursos. Começámos a tentar tirar partido desta ideia de edifício em espera, desta sua condição que era tudo menos neutral, e tivemos uma conversa séria com os nossos clientes e dissemos que a nossa proposta era inverter aquilo que era a ideia inicial, ou seja, não construir salas, não dividir os espaços, deixar o edifício nesta sua condição de ruína invertida
e trabalhar a partir dela e, obviamente, corrigi-la e intensificá-la. Esta imagem que vocês estão aqui a ver é uma de muitas que nós produzimos para tentar explicar o que é que pretendíamos, porque uma maquete não poderia explicar isto. E porquê? Porque ao construirmos uma maquete estávamos a formalizar o edifício e o edifício possuía outra identidade na sua condição arruinada. E nesse sentido, estes desenhos que produzimos foram operativos para explicar que esta condição do edifício era o projeto propriamente dito. É claro que isto nunca é tão simples como parece e o projeto consistiu também numa correção desta ruína, portanto houve sítios que foram demolidos por nós, porque não fazia sentido não estarem. O edifício teve que ser todo limpo com jatos de areia, porque os estuques estavam a cair e as companhias seguradoras não queriam assinar os contratos porque o pó caía sobre as peças. Enfim, uma série de problemas que, quando se trabalha com esta radicalidade, se colocam, e parte do dinheiro disponível teve que ir para coisas invisíveis como reconstruir lajes de betão, que estavam, algumas delas, esburacadas e consistiam um perigo real para as pessoas. E, portanto, muito do trabalho foi, basicamente, desenhar o que já lá estava, mas que não estava completo. Portanto, nós tivemos que acabar de desenhar a ruína. Abrimos algumas paredes, como é o caso desta. Parecia-nos interessante que o espaço de cafetaria pudesse ligar-se à ideia dos visitantes na sala de exposições da coleção do museu, portanto, permanente. E nos outros pisos imaginámos sempre que se poderiam passar coisas de grande espontaneidade e flexibilidade. Portanto, nada do projeto nunca apontava para a utilização daquele edifício num sentido convencional. E muitas vezes é necessário explicar o projeto aos clientes, aos políticos, e foi o nosso caso, porque tivemos que falar com o Presidente da Câmara e com o Diretor do Museu, e para explicar o que é que nós queríamos fazer e ser validado e podermos avançar. E, portanto, aquilo que nós resolvemos fazer foi escolher 4 imagens da estratégia. Dissemos que queríamos trabalhar com luz artificial, já vamos ver o que é que isto quer dizer, que queríamos trabalhar com materiais que sublinhassem esta ideia de uma coisa que não está acabada, que está em curso, que se pode transformar, que a sua própria condição é a transformação, e, portanto, não quisemos desenhar pelinhos para pôr cadeiras ou outro tipo de peças de mobiliário. Usámos paletes, que é o material da construção civil. Usámos a rede que habitualmente se utiliza para cobrir os edifícios que estão em construção para proteção das pessoas que vão na rua, só que invertemos esse sentido e trouxemos estas redes para dentro do edifício, como que utilizando uma ideia de alguma coisa que está em curso, não é? A rede está no interior porque é o interior que está em curso e não o exterior. E, finalmente, nas novas lajes de betão, as que foram construídas por nós, assumimos uma pintura refletante, branca, que é a pintura que se utiliza nas linhas das autoestradas, que brilha quando os faróis dos carros lhes batem, porque é uma pintura feita com vidro esmagado. E isso era necessário porque os nossos engenheiros da AFA, quando viram as primeiras hipóteses do projeto e fizeram os seus cálculos em computador sobre a luz artificial, chamaram-nos a atenção para um problema, do ponto de vista deles, no nosso não era um problema, a dizer: Joana, Ricardo, o museu é uma ruína escura. E nós intuitivamente dissemos que aquele era o caminho e recusámos-nos sempre a utilizar outra fonte de luz que não aquela que eu vou mostrar, e a ideia do vidro esmagado no chão ajudava a refletir a luz. Portanto, empilhamento e desacralização não era arte, são artefactos, não é? Artefactos sobre artefactos. Uma ideia de uma coisa que está em curso, mas levada para o interior. Uma pintura. E depois, quando vemos os desenhos, e isso agrada-me bastante, é quase como se o edifício não tivesse um projeto. Daí eu dizer-vos que a maquete foi um pouco inútil. Porque quando eu mostro as plantas, habitualmente as pessoas têm alguma dificuldade em perceber a intervenção.
E isso é o desígnio do projeto. Os 2 pisos para os quais era possível existir dinheiro para fazer a obra, os desenhos que foram refeitos por nós, uma axonometria explica um pouco a intervenção e aqui talvez se possa perceber um pouco melhor esta ideia das tiras que invadem o perímetro dos espaços, porque é a partir desta ideia de perímetro que todos os sistemas infraestruturais vão funcionar, em particular o sistema de desenho de luz, que é crucial para este projeto. E agora uma série de imagens da obra, do Fernando Guerra. Portanto, o que se percebe é que todos os elementos significantes que sobreviveram continuaram nesta intervenção, nomeadamente este balcão incrível, e que o desenho de luz artificial invade os próprios elementos arquitetónicos, como é o caso do sistema central de elevadores, que foi embrulhado por nós com uma caixa de luz a partir de um material muito interessante que é feito com látex e que permite um desenho de luz absolutamente uniforme. E essa luz, conjugada com o vidro esmagado da pintura sobre a laje de betão, provoca uma cintilância que ilumina a própria ruína e permite perceber os artefactos que estão expostos de uma forma que não é dramática. Ou seja, a ideia do projeto era que as peças da coleção não fossem mostradas de uma forma dramática, mas sim suave. A ideia do plinto aqui percebe-se bastante bem. Para nós é um paradoxo enaltecer peças que foram pensadas para as pessoas utilizarem, sejam elas peças de vestuário ou de mobiliário ou outras quaisquer. E foi muito interessante a adesão a esta ideia, porque mesmo em relação numa relação ergonómica do visitante com as peças, esta ideia de tu cá, tu lá, que nós procuramos sempre estabelecer, do meu ponto de vista mostrou-se muito mais interessante do que aquela que o Museu do Design tinha quando estava instalado no Centro Cultural de Belém, onde as peças estavam colocadas